paz de todos os irmãos. Pedindo desculpa aos irmãos porque a bispa, a minha esposa, não pôde vir, e nem o restante dos irmãos, porque ela tem uma ministração agora à tarde. E quando o pastor William me ligou para me recordar, eu estava indo levar ela e os irmãos. Aí deixei eles lá e voltei correndo, fui tomar banho, tomei banho e voltei para cá. Voltei, não vim para cá, né? Sou grato a Deus. Em primeiro lugar, irmãos, agradeço a Deus por lembrar de mim e me dar a oportunidade para estar aqui no dia de hoje falando a esta igreja. Em segundo lugar, quero agradecer ao pastor Messias e a pastora. Pode falar seu nome? Pode falar seu nome? João Garcia, agora não mais não. Glória a Deus. Agradecer ao pastor João Garcia. Antes não podia falar, mas ela já acostumou. Agradecer ao pastor William, que de pronto me convidou. Também sou grato a Deus pela vida do pastor Elísio e a sua esposa, a pastora Antônia, o evangelista Júlio, Diácono José. É José, né? O grandão. Manuel. Glória a Deus. Deus te abençoe. Ao pastor Norberto, glória a Deus. A nossa irmã, que eu esqueci o nome dela, conheci ela pequenininha, Adriana, ela não é daqui. Adriana, a irmã Francisca, a senhora Moreninha, Maluce, aquela outra lá atrás dela também eu conheço, não sei o nome. Vocês são. Um bocado de gente aqui. Os mais novos eu não lembro, os mais novos eu não lembro, os mais antigos eu lembro. Não são mais velhos, são mais antigos. Deus abençoe o pastor Messias mais uma vez. E ele viu o quanto é importante, né? Veja bem o quanto é importante você ter alguém que te ajuda. O pastor Messias estava aqui, saiu, deixou a Bíblia, deixou o papel, voltou, pôs aqui em cima, a ajudadora dele veio, tirou tudo. Se não tem uma ajudadora, irmãos, o homem ele trabalha na parte grossa, na parte visível. A mulher trabalha na parte mais delicada. Toda e qualquer mulher, ela vê a parte mais fina. O homem diz, vou pintar a casa. Ela diz, ô meu amor, pinta a casa de tal cor. Eu vou comprar um móvel. Ela vai dizer, compra tal móvel. Ela sabe qual móvel. Ele já decidiu que vai comprar, mas ela sabe qual móvel que vai ser comprado. Ela decide, né? Vai no mercado e vou fazer compra. Aí, na realidade, ele não vai fazer compra, ele só empurra o carrinho. Ela é quem pega as coisas e coloca. Tá certo, pastor, isso mesmo. Então, na realidade, quem manda na casa é a mulher. É verdade, pastor. O homem ele só obedece. Ele decide o que vai fazer e depois obedece a mulher. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus por isso, porque Deus fez isso e isso é bom. Por isso que Deus diz assim que o ministério só pode prosseguir se tiver a mulher. O ministério feminino é muito importante na casa de Deus. Foi nos dado um tema que é Ageu capítulo 2. Ageu 2 e o versículo. Vamos encontrar aqui. Ageu capítulo 2 e o versículo 9. Ageu 2, versículo 9. Muitas pessoas vieram aqui. O pastor Elísio falou de mim, o pastor Messias também falou, mas eu aprendi com eles também, irmãos, porque quando eu estava aqui trabalhando, eles já estavam aqui antes de mim. Todo esse pessoal aqui, menos a nossa irmã, a irmã jovem ali, né? A jovem senhora não, mas os outros já estavam aqui, chegaram antes de mim. Eu cresci aqui espiritualmente, eu casei nesse ministério, numa das congregações lá no Capão Redondo, que era lá no Capão Redondo. Eu
casei nesse ministério, meus filhos nasceram nesse ministério, foram apresentados também nesse ministério, eu fui ungido nesse ministério e alcancei. Isso foi uma palavra bem falada pelo pastor Elísio. Alcancei o apostolado aqui dentro ainda. A unção na minha vida veio antes de eu sair daqui. A unção de Deus veio antes de eu sair daqui. Quando eu saí daqui, eu já tinha unção de apóstolo. E aí só veio um apóstolo dos Estados Unidos direto para me reconhecer. Reconhecer é derramar o óleo. Mas eu já saí daqui com a unção. Nesse ministério eu saí com a unção apostólica daqui. Eu não recebi lá fora, eu recebi aqui. E alguma pessoa diz: o apóstolo saiu desse ministério. Não saiu, eu sou daqui. O pastor Messias é o meu pastor hoje. Quando o final do pastor João Lopes era vivo, ele era o meu pastor. E eu me recordo um dia, ele disse assim: você tem teu ministério e agora você anda só. Eu digo: não. Aleluia, Jesus. Eu disse para ele: desculpa, irmãos. Eu disse para ele: não, o senhor é meu pastor. Ele disse: não sou teu pastor. Eu digo: mas eu preciso ter um pastor. E o meu pastor é o senhor. O meu ministério é a casa de Deus. Ele disse: você já tem teu ministério? Eu digo: eu tenho meu ministério pessoal, mas da onde eu nasci é a casa de Deus. Enquanto existia a casa de Deus, o meu ministério é aquele. Sabe? E você só aprende quando você é treinado por Deus. Eu saí daqui, o pastor Messias não era o pastor presidente, mas como o pastor João Lopes faleceu, o pastor Messias se tornou presidente. Então o meu pastor é o pastor Messias. Se você olhar lá no site da nossa igreja, você vai ver lá que está o nome do pastor Messias e o nome da pastora Jomerci. Eu tenho pastor. Eu não sou um apóstolo sem pastor. Eu não sou um líder sem pai. Eu não sou um líder que não tem uma base. Eu tenho uma base. Aonde eu chego, eu posso levantar a cabeça e dizer: eu tenho um pastor. Se vocês não têm pastor, eu tenho um pastor. E eu tenho um ministério de onde eu saí. Sabe? Não importa do meu ministério, aonde está, que tamanho que está, que proporção tem, mas eu tenho um pastor. Tem muito líder que não tem pastor. Eu tenho um pastor. E quando alguém me pergunta quem é o teu pastor, eu digo: meu pastor é o pastor Messias e a pastora Jomerci. Se você quiser, eu te levo lá, a igreja é tal endereço. Lá é a minha igreja, da onde eu saí. Líder sem liderança não serve para liderar. Eu só lidero porque eu tenho uma liderança. Eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho uma liderança. Meu irmão, eu tenho meu ministério e eu cuido de pastores e apóstolos de 9 países. Ministérios grandes: Argentina, Venezuela, Colômbia, Haiti, Nigéria, por último agora estivemos com Portugal, e tem mais outros 2 países que eu me recordo o nome. Mas sabe por que eu cuido deles? Porque eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho um ministério. Eu tenho alguém que me representa. Eu não sou desconhecido e nem desafiliado. Eu tenho um pai, tenho um ministério, tenho uma família. Se você quer crescer, você precisa primeiro ter uma base. Sabe por que eu abaixava a cabeça sempre para o final do pastor João Lopes? Porque eu sempre reconheci ele como meu pai espiritual. Meu pai na fé. Pai espiritual não, pai na fé. Sabe? Às vezes eu sabia que eu estava certo, mas eu precisava entender uma coisa: se eu não obedecesse o meu pai na fé, eu não poderia ter filhos na fé. Você só pode mandar se você souber obedecer. Não importa se você está certo. Quantas vezes o filho está certo, apanha do pai. Quantas vezes o filho está certo, o pai bate
acontece nele e ele tem que ficar quieto. Se você quer crescer, querido, aprenda a obedecer. O primeiro passo é obedecer. Elias e Eliseu. Eliseu só foi sucessor de Elias porque ele sabia derramar água na mão do profeta. Ele ganhou a confiança do profeta. Ele ganhou a confiança do homem de Deus. Quer ganhar a confiança do homem de Deus? Não se ganha com presente o homem de Deus. Não se ganha a confiança do homem de Deus com agrado. Se ganha a confiança do homem de Deus servindo. Caso contrário, você vai falar com o ungido e ele vai dizer, tá bom. Ele dá uma risadinha, bate nas tuas costas e diz, tá bom, tá ok. Ele não confiou em você não. Sabe por quê? Porque você nunca serviu ele. Se você não serve, ele não confia. O ungido só confia em quem serve ele. Se não serve, não serve. Então, Ageu capítulo 2, versículo 9 diz assim. Na minha Bíblia está escrito assim: a glória desta última casa. Algumas Bíblias dizem a glória da última casa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E deste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Não vou orar porque já foi orado. Pastor Messias já orou. A oração é uma só. Eu gostaria que os senhores prestassem muito bem atenção. No nome de Jesus. Está aqui o relógio. Deus, Ele fez um homem lá no Jardim do Éden. Todos conhecem a passagem bíblica e a história. Deus fez um homem chamado Adão. E este Adão, a Bíblia diz que Deus começou a habitar em Adão. Deus começou a habitar em Adão. E de que forma que Deus habitava em Adão? Deus tinha um relacionamento de pai para filho. Ele vinha todo dia na viração da tarde conversar com o filho Adão. E ele dizia, Adão. E Adão dizia sim. E ele, certamente, a Bíblia não relata, mas certamente ele perguntava, você já colocou os nomes dos animais que eu te dei a ordem? Já coloquei. Como chama esse? Todo pai ele tem esse cuidado, ele quer saber o que o filho está fazendo. Então a Bíblia diz que toda vez à tarde, na virada da tarde, Deus descia no jardim para conversar com Adão. Mas Adão não via Deus, ele ouvia a voz de Deus. Mas Adão respondia. Toda vez que Adão ouvia a voz de Deus, ele respondia. E ele começava a responder para Deus. Até que chegou um dia, Adão recebeu um presente de Deus. Uma mulher chamada Eva. Deus deu para Adão. Deus disse, Adão, agora essa aqui é ossos dos teus ossos, carne da tua carne. É a mulher que eu te dou. E ele recebeu aquela mulher. E foi uma bênção aquela mulher na vida de Adão, até que aquela mulher ouviu uma voz que não era a voz de Deus. E ouvindo a voz estranha, ela praticou uma desobediência. Ela infringiu a lei. E a Bíblia diz que quando ela infringiu a lei, ela levou Adão também para pecar, infringir a lei, desobedecer. Deus, mais uma vez, desce no jardim e chama o filho, Adão. Adão. E Adão está escondido atrás de uma árvore. E a voz continua, Adão, Adão. Como não tinha uma outra pessoa, ele apareceu. Ele disse, Senhor, eis-me aqui. E Deus disse, esse não é o Adão que eu fiz. Adão naquela hora ele estava com uma deformação. O Adão que Deus tinha feito era um Adão que andava totalmente nu. E não via que estava nu. Ele andava 100% nu, mas não percebia que estava nu. Por quê? Porque, irmãos, em Adão, dentro de Adão, habitava o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Deus é santo. E como Deus é santo, Ele não vê a nudez. É tanto que a Bíblia diz que Ele olha, quando Ele olha para esse culto aqui, ó, Ele não vê ninguém com essas roupas vermelha, azul, rosa. Ele vê todos nus.
Deus não enxerga essa roupa nossa. Essa roupa aí que nós usamos, só nós enxergamos. Mas Deus, porque Ele é santo, quando Ele olha para nós, Ele vê todo mundo nu. Todos. Porque Ele é santo. Ele não peca. Ele não tem essa malícia que temos de ficar olhando. Não, Deus não tem isso. Ele olha, Ele vê todo mundo nu. Qual é a roupa que Deus enxerga em nós? O revestimento do Espírito Santo. Isso Ele enxerga. Quando Ele vê nós nu, Ele olha o que está atrás da pele que nós temos no nosso corpo, que é o seu Santo Espírito. E aí Ele consegue medir se nós estamos bem ou mal. Bom, saindo daí, estamos falando de moradia. Então Deus perdeu a moradia porque Adão desobedeceu. E a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, não é isso? Então quando o pecado distanciou Deus do homem, Deus perdeu o relacionamento com o homem. E o homem passou a ser agora produto do pecado, dominado pelo pecado. Passou a ser propriedade do pecado, propriedade da morte. Por isso que a Bíblia diz que o homem nasce do pecado. Por que o homem nasce do pecado? É pecado fazer sexo? Não. Obrigado, Deus te abençoe. É pecado fazer sexo? Não, o sexo dentro do casamento é livre, normal. Normal, não tem nenhum pecado. É pecado fora do casamento, mas dentro do casamento não. Então, quando Deus Ele se relaciona com o homem, Ele se relaciona para que o homem dê bons resultados. Agora, Adão e Eva, eles pecaram, perderam a conexão com Deus. Quando eles perderam a conexão com Deus, passaram a ter um relacionamento com o diabo. Não foi com outra pessoa. A Bíblia diz que quem mente, quem pratica pecado, quem viola a lei, é filho do diabo. Só tem dois caminhos, querido: filho de Deus ou filho do diabo. Não tem, eu sou mais ou menos filho de Deus, mais ou menos filho do diabo. Não. Aquele que mente, aquele que trai, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que destrói, é filho do diabo. Está lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito e o fruto da carne. É fácil de você ver. Não se mede o cristão, a vida do cristão, porque ele está pulando, porque ele está profetizando, porque ele está pregando bonito, porque ele está orando, porque ele está impondo a mão e o paralítico está andando. Isso aí é manifestação de Deus, manifesta a qualquer hora, em qualquer culto para Deus isso vai acontecer. Não existe milagre nisso. O milagre está em ser santificado. Jesus disse, o apóstolo Paulo diz: sede santo, porque eu sou santo. Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. E o apóstolo Paulo diz: santificai, santificai. Então nós não somos santos, nós estamos com a vida em santificação, estamos santificando. E se nós vamos santificando, nós vamos tendo uma morada para Deus. Há muitos que são moradas do diabo. Eles vêm para a igreja, faz o culto a Deus, mas saiu do culto, chegando em casa, o marido olha no relógio e diz: amor, você chegou essa hora? Você não pode me impedir na obra de Deus, eu vou orar para Deus te matar. Deus vai olhar para você e fala: peraí, não estou te reconhecendo mais, não estou entendendo qual que é a tua. Você estava lá na igreja, você estava fazendo uma coisa e agora aqui está fazendo outra. É verdade. Muitas vezes, irmãos, o marido não vem para a igreja por culpa da própria mulher. Não é o diabo. O marido não vem para a igreja porque a mulher não se converteu. Ela está vindo para a igreja. Vir para a igreja não quer dizer que é uma igreja. Está vindo. Só está dentro da igreja. Tem marido, irmãos, que ele faz a obra de manhã, à tarde, à noite, viaja para o mundo inteiro. Você pergunta para ele, diz: estou fazendo a obra. Mas a casa dele, a torneira está quebrada, o fio está
Está lá pendurado no meio da casa, ele não conserta. As coisas dele estão tudo arrebentadas. Agora gostei. Mas ele está bonitinho, irmão. Pagando de gatinho, terninho, arrumadinho, relógio. Pesa quase 1 quilo no braço. Isso é de Está Deus. fazendo a obra. Deus sabe. Será? O Senhor está procurando uma casa. Então quando o profeta Ageu fala que é a glória da segunda casa, ele não está falando também do homem, porque o homem Deus tinha uma morada no homem. Ele perdeu a morada, mas ele diz: eu vou reconquistar essa casa, eu vou retomar essa casa. E quando Deus idealizou retomar a casa ou conquistar a casa de volta, que era a casa do homem, ele começou a preparar. Ele preparou Noé. Não deu certo. Ele fez tudo certinho, mas não funcionou. Deus não erra. Ele fez certo, não deu o resultado que ele queria. A máquina estava certa, mas para quem foi feito, não deu certo. Então Deus chamou Noé de canto e disse: Noé, olha, vou te falar uma coisa, Noé. Esse pessoal que está aí, vou matar todo mundo. Mas eu tenho uma aliança com você, Noé. Pode ler que a Bíblia diz: Deus falou que tinha uma aliança com Noé. Não era com a mulher dele, não era com os filhos dele, só com Noé. Ele disse: Noé, eu tenho uma aliança com você. Mas Deus não é bobo, irmãos. Ele vai matar a mulher de Noé? Ele vai matar os filhos de Noé? Noé ia falar com ele: ô, peraí, estou te servindo, você matou minha mulher, né? Matou meus filhos também? Ele diz: olha, faz uma arca para você. Primeiro, sempre Deus lembra de Noé. Ele diz: faz uma arca para você. Aí coloca a tua mulher e teus filhos. E coloca os animais. Mas o olho de Deus também não é. Estava na família dele. Mas ele não podia matar o restante, porque Deus é justo. Então Deus foi lá, Noé foi lá, fez a arca, trouxe a família dele, o restante do mundo. E Deus disse: ufa, acabou com essa raça. E veio uma nova geração. Na nova geração, novamente o mesmo problema. Assim que surgiu a nova geração, a primeira equipe que teve, já começaram a construir uma arca. Uma torre. E a Bíblia diz que a língua era uma só no mundo inteiro. Todos falavam a mesma língua, o mesmo idioma. E o homem começa a construir uma torre. Disseram: vamos construir uma torre agora, porque essa nova raça que apareceu não pode se perder. Então construamos uma torre, porque aonde as pessoas forem, vão ver a torre. Ele não sabia que a terra era redonda. Ele pensava que a terra era plana. E ele disse: quando nós construirmos essa torre que pode tocar até o topo do céu, então nós vamos ver, nós não vamos se perder. Pode crescer a terra, que nós sempre vamos voltar aqui. O homem já tinha a ideia de raiz, de uma referência, mas ele não conseguia fazer, porque esse não era o propósito de Deus, nunca foi. Então construíram a torre, e aí quando eles estavam numa boa altura, Deus disse assim: desçamos lá para nós ver o que os homens estão fazendo. E quando desceu, ele disse: olha só o que estão fazendo. Deixo eles um pouco sozinhos, olha o que eles fazem. Vamos confundir a língua. Então de lá saiu todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos. Né? Você vê que nós aqui no Brasil, aqui o pessoal do sul não fala a mesma língua que São Paulo, são dialetos. Né? O pessoal da Bahia, do Nordeste, Norte do Nordeste, muitas coisas que eles falam lá aqui em São Paulo não se entende. E o que nós falamos para eles não se entende, mas é português. Mas não são o mesmo dialeto, porque são etnias diferenciadas. Porque Deus fez tudo isso em uma só vez. No instante, bagunçou tudo. Né? Parece que eu vejo Deus pegando a fala do homem assim, embaralhando e jogando assim. Vamos ver o que vai dar. Isso, olha, deu certo, um grupo está entendendo o outro. É isso que eu quero. Aí começou o pessoal a sair. E aí criaram os países, as línguas e os idiomas. E o homem Deus ainda continuou sem casa. E Deus agora olha para um povo e começa a separar o povo hebreu. Porque o judeu havia perdido a terra.
E Deus havia os espalhado por desobediência. Mas Deus disse assim: eu preciso de um povo. Olha, Deus precisa ter uma referência. O próprio Deus precisa ter uma referência. É necessário que você tenha uma referência. Quando você pergunta para Deus: Deus, quem é teu povo? Ele diz: olha, meu povo é aquele ali. Ele aponta para Jerusalém, ele diz: olha, o meu povo é aquele ali. E os outros? Ele diz: os outros acham meio. Mas esse aí é o meu povo, esse aí é minha raça, que eu escolhi. O meu povo eleito é esse aí. Deus tem uma referência. E há muitos de nós, irmãos, que não temos uma referência. Muitos de nós não têm referência nenhuma. Você trabalha onde? Ah, eu faço bico. Eu trabalho em qualquer lugar. Você é pregador da onde? Eu sou itinerante. Itinerante, sim. Ele não tem parada. Ele chega aqui, prega e vai embora. Ele vem aqui, cria um problema, o pastor Vicente que se vira. É verdade. Ele deixa o problema aqui e vai embora. Ele é itinerante, ele não tem parada. Itinerante é circular. Ele não tem ponto de parada. Ele vai circulando, circulando. Deus, o nosso Deus não é um Deus itinerante. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele tem um lugar fixo. Você precisa ter uma referência. Você precisa ter um lugar fixo. Não importa qual seja o teu lugar ou quem seja a tua referência, você precisa ter uma referência. É necessário. Porque um dia você vai para algum lugar, alguém vai perguntar para você: qual é o teu endereço? Aí eu moro em qualquer lugar. Eles vão dizer: não, você tem que ter um endereço fixo em qualquer lugar. Não pode. De que país você é? Ah, eu ando no mundo inteiro. Tá, mas você é de um país. Igual. Lembra de Jonas? A Bíblia diz que Jonas estava escondido de Deus, tentando fugir de Deus, escondido no navio. E quando teve aquela movimentação toda da parte de Deus, eles disseram, reuniu as pessoas e começou a perguntar: vamos orar para quê? Vamos orar para que acabe esse negócio. E Jonas está tranquilo dormindo. Acordaram Jonas e disseram: ei, da onde você é? Qual é o teu segmento? Quem você serve? Diz para nós qual é o teu Deus. E Jonas teve que falar: eu sou hebreu. Eu sirvo o Deus dos hebreus. Olha, só tem uma solução: me joga na água que vai acabar tudo isso. Você vê? Mesmo na tribulação, você precisa ter uma referência. Porque Deus vai te alcançar em meio à tribulação. Sabe, Deus vai te alcançar. Daniel, irmãos, orava 3 vezes por dia. E houve um edito de Dario, dizendo assim: olha, não pode servir um outro Deus a não ser o Deus nosso, ou o Deus dos egípcios. E Daniel nem se importou, ele continuou abrindo a janela e orando para o lado de Jerusalém. E pegaram Daniel orando. E ele disse: eu oro ao Deus Todo-Poderoso, e eu não vou parar. Eles disseram: você vai ser lançado na cova do leão. Ele disse: o que importa? Pode me lançar na cova dos leões, eu vou continuar orando. É melhor ser um vencedor com Deus do que sair de Deus e se tornar um perdedor para sempre. Não importa, irmãos, o que vai acontecer com a sua vida, você precisa ter uma referência. Quem é o Deus que você serve? Você confia em quem? Em quem você tem colocado a tua fé? Você está doente, você vai correr para o médico para fazer os exames, mas você confia em quem? Em Deus. Você precisa fazer uma cirurgia, você vai fazer a cirurgia, mas você está confiando na faca ou no bisturi do médico? Não, você está confiando em Deus. A cirurgia você precisa fazer, mas você está confiando em Deus. Você não está confiando na cirurgia. Tem cristão que ele é deformado, ele não sabe em quem ele confia. Uma hora ele confia em Deus, quando aperta, ele faz uma como é que chama? Simpatia, ele para de orar, começa a rezar, ele procura qualquer lugar, ele fica louco, ele não tem direção, ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que está fazendo, ele está na igreja passando tempo, ele não tem o que fazer. Domingo eu vou para a igreja, ah, tem festa lá, 44 anos de casa de Deus, eu vou para lá. Irmãos, isso aqui é um lugar santo. É um lugar onde você vem buscar a tua vida. Então Deus agora preocupado, querendo uma casa, e aí ele leva um povo hebreu, coloca no Egito para ser tratado. Quem leva o povo para o Egito? José. José leva o povo hebreu para o Egito e lá eles são tratados.
400 anos, eles ficam debaixo de chicote, debaixo de trabalho forçado, dia e noite, sem descansar. Aí você vai dizer, puxa vida, eles estavam sofrendo. Não. Deus, quando quer alguém, primeiro ele trata. Vocês ouviram o pastor Elísio dizendo? Ele disse assim, quando o pastor João Lopes falava com o pastor Sebastião, ele abaixava a cabeça. Eu sabia que estava certo. Sabe por que eu abaixava a cabeça? Porque eu sabia que Deus estava me tratando. Deus só pode confiar em nós. Aleluia. Quando Ele olha para nós e diz assim, eu posso fazer qualquer coisa com você? Pode. Viu o que Ele disse para Abraão? Ele disse, Abraão, vou te fazer de você pai de muitas nações. Ele pensou que era um escravo, não era. Filho do escravo, também não era. Depois que nasceu o filho dele. E quando o filho dele estava com 17 anos, Isaac, Deus disse, Abraão, você é meu amigo mesmo? Sou, Senhor. Nós somos amigos. Ele disse, se você é meu amigo, eu te dei um presente. Me devolva um presente para mim. Me dá o teu filho Isaac. Abraão disse, sim, Senhor. Eu dou o meu filho Isaac. Acho que Deus olhou e disse, não acredito que ele vai fazer isso. Ele disse, não, eu dou o meu filho. Porque ele sabia, irmão, se Deus pegasse Isaac, o mesmo Deus que vai nos ressuscitar, vai ressuscitar Isaac no último dia. Glória a Deus. Por isso ele disse com toda a garantia para Isaac, ele disse, nós iremos e voltaremos. Isaac podia até ficar morto, mas o Isaac dele ia voltar no coração e ele sempre iria lembrar que o Isaac iria ressuscitar no último dia. E Deus entendeu isso. Eu tenho uma coisa em particular, isso é meu, não guarde para vocês. Eu vou falar para vocês porque somos amigos, mas não guarde, esquece essa parte que eu vou falar agora. Eu acho que Deus se animou a entregar Jesus quando ele viu Abraão entregando Isaac. Ele disse, ele é homem, está entregando o filho. Eu sou Deus, eu sou mais do que ele, eu fiz ele. Se eu fiz ele está entregando o filho dele, eu vou entregar meu filho também. Não tem ninguém que possa salvar o mundo, isso é coisa minha, irmãos, não é Bíblia, joga isso fora, tá bom? Joga fora, isso é Bíblia. Vou entregar o meu filho. Deus se animou. Quando ele viu que um homem simples entregou o filho, Deus se animou. Ele disse, se não tiver ninguém, eu vou entregar o meu filho mesmo. E agora aquele povo, irmãos, no deserto, no Egito, começaram a adorar deuses. E Deus olhando e dizendo, eu preciso de uma casa, eu quero morar em uma casa na terra. Foi passando-se o tempo, Deus apertou mais, e os homens começaram a sofrer mais. E aí começaram a orar e dizendo, Senhor, envia-nos um libertador. E Deus disse, opa, agora chegou a minha vez. Olha, eu vou enviar um homem chamado Moisés. Esse Moisés ia nascer ainda. Levou mais 30 anos para que aparecesse um libertador. Com 430 anos o povo sai do Egito. Com qual propósito? Sai do Egito levando ouro e prata para adorar a Deus nos montes. A casa de Deus já estava começando a ser feita. Salomão nasceu de Davi, estou adiantando aqui por causa do horário. Então eles construíram o templo dentro, o tabernáculo no deserto, para adorar a Deus, para colocar a presença de Deus. Mas a glória de Deus só andava com um homem, só um homem chamado Moisés. Quando Moisés entrava no templo, no tabernáculo, a glória de Deus parava em cima do tabernáculo. Quando Deus queria falar com Moisés, ele ia para o monte, a glória de Deus ia para o monte. Mas Deus não queria relacionar com um homem, Deus queria relacionar com todos. Ele disse, olha, com esse homem eu não consigo relacionar com todos. Toda vez eu tenho que falar só com ele, só com ele, só com ele. Ele disse, eu não quero falar só com um, eu quero falar com todos. Eu tenho que arrumar um caminho. Mas o caminho estava bloqueado, fechado por causa do pecado. Então Deus agora, ele começa a fazer um plano. Ele diz, eu vou negociar com o diabo. Ele diz, ei, ô diabo, o que você quer para me devolver esses homens? E o diabo disse para ele, olha,
precisa de um homem inocente, um homem daqui da terra, que não tem a culpa de nada, totalmente inocente, que entrega a sua vida por essas pessoas. E Deus começou a procurar. Não tinha um justo sequer. A Bíblia diz, não havia um justo sequer. E Deus preparando, nenhum dava certo. E quando terminou o último, Deus ia preparar outro. O filho se levanta do trono e diz, pai, eu irei. Aleluia. O céu parou, olhou para o filho e disse, vai ver. A Bíblia diz em Apocalipse que houve silêncio no céu por 30 minutos. Os anjos não esperavam a atitude de Jesus. O céu não esperava a atitude de Jesus. Mas Jesus se levantou e disse, eu irei. E tirou as suas roupas reais, sua roupa de glória, deixou lá e desceu e entrou no ventre de Maria.